Esse vídeo aqui, eu tô gravando ele na praia. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas lá atrás tem uma praia, ó. Provavelmente não dá pra ver. Agora são 3h52 da manhã. E o que me traz aqui, né? Visto que a praia é um lugar público, né? Que pode ser perigoso. E com certeza tem gente me olhando agora, né? Que eu liguei o flash do celular pra gravar esse vídeo. Então o que me traz aqui, né? Parece que ficar em casa não é o suficiente. Isso é o costume que eu tinha de ir pra cá, né? Mas com o tempo eu parei. E hoje, acho que hoje é dia 12 de outubro ou dia 11, eu decidi vir pra cá. Das outras vezes que eu vinha pra cá, eu vinha em maio, abril, por aí. Eu espero muito que o áudio esteja bom de ouvir, né? Isso tinha uma história até longa. Começou ainda esse ano. Algumas coisas, experiências do meu dia a dia, como a escola, por exemplo. Por ficar vários dias indo pra escola, eu já não aguentava mais. Eu não aguentava mais ir pra escola desde o sexto ano. Desde o sexto, eu já não queria mais. E eu tô no terceiro agora, eu tô no último ano. Mas também eu não tô tão feliz com isso, né? Eu fiquei assim, cara, com essa rotina que eu tô, não é o suficiente, cara. Eu vou mudar o meu horário de sono. Então foi isso que eu fiz. Eu inventei um dia lá pra passar a noite inteira acordado, de forma que quando chegasse lá para 6 horas, 7 horas, no máximo 8 horas da noite do outro dia, eu já ficasse com muito sono. E por ficar com muito sono, eu vou dormir lá para 6, 7, 8 horas da noite. Eu vou acordar no início da madrugada, ou no meio dela. Então eu consegui, né? Às vezes eu conseguia 5 da manhã, por poucos dias. Algumas vezes foi 4 da manhã e outras vezes foi 3 da manhã. Inclusive hoje eu acordei 3 horas da manhã. Às 3h30, às 3h20 eu saí de casa e agora são 3h55. Eu queria acordar de madrugada, cara, porque eu não quero acordar 6h50 da manhã, 6h40 da manhã, como se fosse o meu único dever acordar para ir para a escola, que começava às 7. Eu não queria acordar faltando 10 minutos para chegar na escola, para quando eu chegasse lá, eu só ter que lidar com bagunça de aluno, de colega o dia inteiro. E professor infeliz com a profissão dele, né, que vai descontar nos alunos, né? Isso é desnecessário, a gente sabe que é desnecessário. Eu tenho uma professora que ela diz que faz até terapia, né, por causa dos alunos. E tá tudo bem, sabe? Eu entendo isso dela. Eu vou dizer que eu entendo porque a minha terapia, que não ajuda em nada, a solidão. Porque quando eu tô sozinho, eu penso, sabe? Eu penso mais, eu fico querendo pensar mais, eu reflito, eu fico refletindo sobre as coisas. Eu fico procurando entender motivos, procurando alternativas, procurando soluções para os problemas que eu vivo. E os problemas que eu vivo não são aqueles problemas traumáticos, não é causado por outras pessoas também. Porque a maioria dos problemas que a gente vive, a nossa mente piora esses problemas, sabe? A gente fica pensando sobre esses problemas e a gente piora eles, a gente nos faz sentir culpado, a gente põe culpa nas pessoas, a gente se sente orgulhoso, a gente se sente triste, a gente se sente sozinho e isso vai piorando, né? Mas também com esses mesmos pensamentos a gente pode ter outras perspectivas, a gente pode ter um olhar mais empático das pessoas, né? Porque só sou eu que estou passando por isso? Não sou só eu, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Eu decidi, cara, em uma época do ano, lá pra maio, entre final de abril e início de maio, né? Eu quis vir pra cá, ir na praia, passar a madrugada aqui, sabe? Porque aqui é o quê? É silencioso, tal como também estar em casa. Apesar do silêncio, minha cabeça faz barulho, eu fico pensando demais. Isso me atrapalha um pouco. Quando eu ficava em casa durante essa madrugada, que o quê? Eu não queria acordar às 6h50 da manhã e ter só 10 minutos para fazer tudo e ir para a escola. Eu não queria acordar com esse único propósito, sabe? Porque eu chego na escola, eu tô desnorteado, eu tô cansado, porque do dia anterior. Porque faz tempo já, eu decidi assim, eu não quero mais. Eu não quero ficar me preparando desde o final da noite anterior para lidar com todo esse compromisso que eu vou ter no dia seguinte, sabe? Eu queria ter uma noite anterior livre, por isso que eu quis acordar às 4 horas da manhã. Porque acordando 4 horas da manhã, eu tenho 3 horas, mais ou menos assim, 3 horas para ficar livre, sabe? Para fazer o que eu quiser. Pelo menos para ficar em silêncio, para me preparar para esse compromisso. Só que apesar de tudo isso, eu percebo que o silêncio, ficar em silêncio, sabe?
Ir lá pro computador, ouvir uma musiquinha não é o suficiente, sabe? Então eu quis vir pra cá. Eu não lembro direito, né, o que me fez no primeiro dia ir pra cá. Eu não sei se era alguma conversa que eu tava tendo com meu amigo, em que a gente ficou contemplando, né, a gente ficou imaginando como é que seria ir de madrugada na praia e ver o sol nascer, sabe? Ter uma experiência assim. Mas eu também queria passar por isso faz um tempo. Porque, além disso também, quando a gente está em casa, a gente não se sente muito em paz porque tem gente morando com a gente, sabe? Tem gente no mesmo espaço que a gente. Isso é sim nossa família. Isso é aquele peso do ambiente, sabe? Aquele peso traumático. A gente lembra, a gente fica lembrando de memórias ruins, sabe? Em casa não é o lugar certo, sabe? Eu fico dentro de casa, mas eu não me sinto inseguro lá. Eu não fico seguro lá. E aqui, apesar de ser um local público, pode ter gente aqui. Com certeza tem gente me olhando agora, né? E é tudo noiado, né? Eu espero. Hoje é noite de lua, né? Lua minguante. Hoje é noite de lua. A lua tá bem ali. E a praia tá atrás de mim, mas ninguém tá conseguindo ver, né? Eu tô usando o flash do meu celular pra gravar, né? E eu tô gravando pelo meu Chromebook, meu computador da escola, né? Que a escola me deu. Eu moro até que um pouquinho longe. Não tão, né? Eu moro 1 quilômetro daqui. Eu ando uns 20 minutos a pé pra vir pra cá, né? E é perigoso, é perigoso. Óbvio que é perigoso. Qualquer lugar é perigoso. Uns são perigosos fisicamente, né? Você pode morrer. E outros são perigosos assim pra você ter um colapso mental, um trauma, né? Passar por uma situação de estresse. Que isso faz uma diferença enorme na sua vida. Porque se for um perigo físico, você só morre, sabe? Você não causa o efeito terceiro em você que cria um leque de outras coisas, sabe? De outros problemas que podem se alastrar para outras pessoas. Porque, por exemplo, o que motiva um assaltante a assaltar uma pessoa? Não é a porrada que ele levou, não é coisa psicológica. A gente sabe disso. Eu vou falar que eu já tava querendo vir pra cá pra gravar esse vídeo faz tempo já. Eu tava querendo fazer isso faz uns 2 meses, acho que faz desde junho. E eu só consegui hoje é domingo. Não é a madrugada de segunda, é a madrugada de domingo. É de sábado pra domingo e não de sábado pra segunda. Mas enfim, eu tô aqui porque disso, sabe? Ficar em casa não é suficiente. Eu não me sinto seguro em casa, então eu vim pra cá. A agitação das ondas, sabe? As ondas são sons, são ruídos que me tranquilizam. Eu comecei isso... Foi no final de abril pro início de maio, né, como eu já falei. E eu vim pra cá, cara, umas 5 vezes, 6, 7. Teve uma vez só que eu vim aqui com um amigo meu. A gente combinou, era o dia mais cedo que eu tinha vindo pra cá, né. Foi às 4h30 da manhã. A gente encontrou um professor também. Ele tava de bicicleta, ele tava passando aqui pelo calçadão da rua. Ele tava indo até aquela cidade lá longe, ó, gente. Ele tava indo pra lá, mas ele ia além. Uma que é bem mais longe, é, sei lá, umas 5 vezes mais longe do que... Sabe? Eu tô na praia, olha aqui. Essa é a areia da praia, ó. Eu tô aqui descalço, né? E, sabe, eu me sinto tranquilo aqui. É uma experiência muito boa. Tem alguém lá na praia lá. Não sei se tá vindo pra cá porque eu tenho miopia, né? Eles estão vindo pra cá. Eu não sei se é cachorro, parece que tá andando mais meio estranho, não sei. Parece que é cachorro, mas enfim. Eu não me importo muito, sabe? É cachorro. São 2 cachorros. Eu vou falar a verdade, sabe? Eu não me importo muito os perigos que eu posso arrumar aqui. Porque apesar disso, cara, é uma convicção minha, sabe? Eu não quero ficar com esse propósito, sabe? De ter que ir pra escola, sabe? Eu não quero isso. Isso me faz mal. Porque eu vou mudar o meu horário de sono em benefício de um compromisso. Que esse compromisso é o quê? Eu vou ficar 7 horas integral, período integral na minha escola. Vai ficar lidando com bagunça e com um professor estressado. Eu não vou passar por isso, sabe? Isso é uma coisa que faz mal, tá ligado? Eu não vou passar por isso. E muitas vezes as coisas que eu aprendo lá, eu aprendo por mim mesmo, sabe? Porque o professor, ele não se importa em me ensinar alguma coisa. Ele quer se importar em provar pra mim que eu tenho que aprender e não me fazer ter interesse por aquilo que eu tô aprendendo. Ele não quer fazer com que o ensino seja uma coisa gostosa de se fazer. Pro professor, a filosofia de vida do professor é que o ensino é uma coisa que tem que ter esforço, mas não tem que ter esforço. Se o professor quiser, ele muda a vida do aluno, ele ensina uma coisa do aluno da forma mais gostosa possível. De forma que o aluno, quando for aprender, ele não tenha dificuldade nenhuma. O professor consegue fazer isso. O ensino consegue ser assim. O ensino não precisa de esforço.
Não importa se o aluno tem TDAH, não importa se o aluno tem autismo, não importa se o aluno tem miopia, isso não importa, não depende do aluno. Porque ainda aqui eu aprendi que o quê? Junto com várias outras experiências da minha vida, vários outros momentos, vários outros eventos da minha vida, eu aprendi que o quê? Momentos como esse, gente, eles não podem saturar a sua solidão. Para você ficar sozinho, você tem que morrer ou você tem que usar uma droga pesada, tendo a consciência de que essa droga vai acabar e que você vai voltar a passar por isso pior, né? Tem vezes que tudo que a gente quer é aproveitar nosso dia, sabe? Mas infelizmente, né, essa não é a realidade, não dá pra fazer isso. O horário acaba te consumindo mais e mais, até que você se torne uma pessoa assim, você fica igual o seu professor. Você vai botar a culpa em gente que não tem nada a ver, você vai criar numa pessoa um comportamento agressivo, repulsivo, e quando ela demonstrar isso, você vai botar tudo contra ela, tudo, a sociedade toda contra ela, pra você, olha gente, o que ele tá fazendo comigo? Tá vendo como as crianças de hoje são seres repugnantes, né? Gente, vocês têm que fazer alguma coisa com ele, né? Porque eu tô dando o meu melhor aqui, né? Você vai ser assim se você não ter uma perspectiva de vida que as coisas são assim, que você não tem controle sobre essas coisas, sabe? E não é nem isso, sabe? É o e depois, tá ligado? O depois é o que você tem que entender, cara. Só vai piorar pra você. Então, ou você desprende, se afaste de todos os valores que você tem, para de acreditar em tudo, de ficar dentro da sua casa, sai da sua casa, vai embora, cara. Não importa se você é assaltado, se você é morto. Porque se não for essa opção, você vai se tornar uma pessoa pior. Eu acho que isso é pior, porque é uma coisa psicológica. Você vai querer criar isso, esse ambiente que você está vivendo, você vai querer criar isso para outras pessoas, sabe? No pior dos casos, você vai criar trauma, sabe? E não é só professores que eu tô falando, eu tô falando de família. Acontece que uma hora, cara, você vai querer se importar mais com solucionar um problema do que lidar com ele de uma forma que não elimine ele. Porque qual é o problema de fato, né? O problema é aquilo que vai te incomodar. Isso é uma coisa que é independente de você. Não cabe a você solucionar esse problema. Você vai passar mais tempo se estressando para solucionar esse problema do que se livrando de alguma coisa, de algum peso. Esse mundo é grande demais, sabe? É óbvio que um impacto vai acontecer, sabe? Nem sempre esse colapso é um problema, sabe? Porque afinal de contas, você não tem culpa pelas coisas que acontecem com você. Quando você é um professor e você quer culpar o aluno pelas coisas que o aluno fez, você está transferindo a sua culpa nele, seus problemas nele. Não é o problema dele, você está colocando isso nele. Você está colocando isso nele. Você está vendo o problema nele e tá fazendo com que ele note um problema que o aluno não sabia que tinha, um problema que o aluno não tem. É isso que eu estou querendo dizer, é esse vínculo que você vai criar para a sua vida. Gente que está crescendo. São sempre essas pessoas que você vai querer ensinar. Porque eu fico pensando aqui, se um dia eu for pai, cara, eu vou comprar um celular e eu vou permitir com que o meu filho pegue o meu celular e quebre ele. E eu ainda vou comprar outro. É você ter uma coisa de valor, de importante, e deixar com que o seu filho quebre. O seu filho é a sua imagem, é como você tem que ser. Você não tem que ter noção dessas coisas, você não tem que se importar com essas coisas, sabe? A diferença de um pai para um filho é que o pai, ele conhece. O pai deveria ser igual ao filho e não se importar com essas coisas. É o pai que eu quero ser, eu quero conhecer, mas não se importar. Mas os pais que a sociedade aceita é o quê? Os pais que têm valores, os pais que conhecem e que se importam com esse conhecimento. E querem trazer isso pro filho. Ó, filho, isso aqui é um problema. E como isso é um problema, você tem que solucionar ele. Só que esses problemas vão sempre acontecer. Chega até a ser algo meio paradoxal, porque o problema é uma coisa que a gente vê, nada mais vê isso, sabe? Mas tem gente que quer justificar esse problema, né? Por isso que eu tô dando o exemplo do professor, né? O professor, ele nota que o aluno tem um problema que tá impedindo com que o ensinamento seja dado. Aí o professor, ele vai querer chamar o quê? Um coordenador para lidar com esse problema, para ver, ó, eu tô passando por esse momento. A minha perspectiva é que isso está atrapalhando o meu ensino. No fim das contas, você pode até ser feliz com isso, sabe? Solucionando de fato esse problema, o aluno, ele pode não retornar com esse problema mais, mas você causou uma marca, você criou um vínculo ruim, tá ligado? Você vai fazer com que esse aluno seja que nem você.
E o método, pouco importa o método, se você faz isso no abuso, se você faz isso até na conversa mesmo. E você pode até conseguir, né? Isso pode até funcionar, isso funciona, sabe? Isso funciona. Não é uma coisa inválida. Mas com tudo isso a gente tem um ideal. Mas as soluções que a gente vai conseguindo, que a gente vai adquirindo na vida, são coisas periódicas, são conquistas que você vai conseguindo na vida, mas que no fim das contas não vai te fazer chegar no seu ideal, no ideal que você quer. E é assim que vai ser a sua vida, cara, sabe? Se você não deixar isso pra lá, sabe, ainda que esse problema realmente te faça mal, te desestabilize, então essa perspectiva de vida, esse propósito que você tem não é seu, tá ligado? Justamente porque é uma coisa abstrata, sabe? Ela não é uma coisa que você controla. Recursos você controla, mas o seu ideal você não controla. O ideal, todo mundo quer ter um ideal. Todo mundo quer ter um propósito. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer qualquer coisa. Para explicar isso, tem uma frase de um filósofo chamado Vesmir, né? O nome dele é Vesmir. Diz bem assim em inglês: Life is a circular path. I found you, I've lost you, I found you, I lost you, I found you, I lost you. A tristeza é como um chão circular. Eu te achei, eu te perdi, eu te achei, eu te perdi, eu te achei, eu te perdi. A tristeza, ela é o quê? Ela é um valor, ela é uma condição da felicidade. Assim como é uma condição da raiva, da culpa, isso é valor, cara. Porque quando você fica triste por causa de um processo, sabe? De alguma coisa que impactou você, alguma coisa que impactou o seu psicológico. Tudo isso tem a ver, cara, com um valor que você tem por aquilo que você quer de abstrato, pelo seu ideal, só que através do seu recurso. Mas isso não vai te colocar na posição que você quer. O que o recurso vai fazer, ele vai te fazer chegar perto, ele vai te distanciar, vai te fazer chegar perto, vai te distanciar. Só que o que acontece é que é algo abstrato. Você nunca está perto de algo abstrato, nem na sua filosofia, nem nas suas ideias. Você nunca vai chegar a ter a perspectiva que você quer, a não ser acreditando. Eu posso decidir agora, eu tenho essa perspectiva, eu vou literalmente ter ela. Só que os meus recursos, eles não vão me colocar nessa condição, a não ser a minha mente. E a minha mente, ela pode esquecer disso, Minha consciência, tudo o que ela faz de abstrato é intuição. Tudo que ela faz de abstrato é intuição. Sabe, ela não é uma coisa sobrenatural, ela não é um propósito. Absolutamente tudo que eu tô vivendo, que eu acredito, é natural. O ideal, o propósito, a crença, isso é intuição minha. Porque não tem como uma ideia, uma crença, uma política, uma ideologia política ter um final, sabe? Porque o final só existe na condição abstrata disso, da ideologia, da ideia, da crença. A crença só existe na crença. A minha consciência, ela só percebe que existe alguma ordem nas coisas. Se eu ver no meu celular, se ele cair, eu vou acreditar que isso é uma ordem, sabe? Tudo cai, tudo é capaz de cair. Se eu pegar esse objeto aqui, eu arremessar, eu sei que ele tem uma coisa, dependendo da minha força, ele vai percorrer uma distância específica. O que a gente tem são premissas, sabe? As políticas, as ideologias, as crenças que a gente tem, elas nascem de premissas, elas nascem de observação, elas nascem de coisa, de filosofia, da mente, da consciência. Mas não é uma coisa sobrenatural. Só que no caso de um professor é o que? Ele tem uma política dentro da sala. A política é o que? É o aprendizado, é o ensinamento, ele quer ensinar. Não importa se o seu objetivo for até mesmo uma coisa que evolui. Não tem um final específico, mas sim que evolui. Isso não vai funcionar de fato, porque até na evolução você quer que tenha uma ordem. Você quer que tenha uma ordem até mesmo na evolução. Você vai querer que seu aluno aprenda geometria. O seu aluno ele vai aprender geometria, mas aquilo não é tudo que a geometria, sabe, que envolve a geometria. Aquilo não é tudo. A geometria, ela pode ser uma coisa limitada, mas o conhecimento que você pode ter naquilo, o uso que você pode ter naquilo na sua vida não é limitado. É uma coisa circular. Você vai aprender, você vai esquecer, você vai gostar, você vai odiar, você vai utilizar, você não vai utilizar, você vai reconhecer, você não vai reconhecer, você vai se importar, você não vai se importar. Você vai conseguir
passar por caminhos, você vai conseguir solucionar pisos que tem lá, você vai conseguir pegar azulejos do chão, mas isso não é toda a rota é circular. Você vai deixar um azulejo cair, você vai deixar outro cair. Isso é uma coisa que você não tem controle. Isso até lembra o absurdismo de Camus. O seu recurso é a pedra, e o seu objetivo é o quê? Você quer levar a pedra até o fim do morro. Até o fim do morro. E a sua motivação para isso, a sua intuição, ela é infinita para isso, sabe? Você vai ter determinação para levar essa pedra lá pro topo dessa montanha. Não importa quanto tempo demore. No fim das contas, isso não importa, cara, sabe? Porque veja bem, cara, ó, esse mundo aqui, sabe? Esse mundo já era, tá ligado? Não importa se o meu ideal é a evolução. Ela é uma função. Eu não uso os meus recursos para fim da evolução, mas sim para a função que a evolução traz, tá ligado? A função que a evolução é formada. Por quão organizada essa evolução pode ser pra mim. E não é porque eu tenho essa intuição que eu sou uma pessoa sobrenatural, que eu sou alguém sobrenatural, que eu tenho uma consciência, uma alma. Eu não tenho, sabe? É tudo natural. Não tem nada de ideal nas nossas vidas. Só existe aqui. Não é uma coisa. E eu tô pragmatizando ele, mas não tem como. Eu só vou me estressar. Vou ter trauma. Eu vou causar trauma em alguém. Quando eu tenho um valor é porque eu me importo com uma coisa. E quando eu me importo, eu vou querer fazer algo com isso, sabe? E trazendo isso pra minha vida, eu vou encontrar uma dificuldade, eu vou encontrar outra dificuldade, eu vou me esforçar. E quando eu me esforçar, eu não vou conseguir nada mais a não ser estresse. A única coisa que eu vou conseguir vai ser passos. Eu não vou conseguir ter um ideal. Eu vou morrer idoso sem encontrar um ideal. Eu vou morrer agora jovem sem encontrar um ideal. Tá ligado? O sol vai nascer, ó. O sol vai nascer e a lua tá ali, ó. Eu tô nesse pequeno vãozinho de areia porque, né, eu vim dali. E o sol, ele tá coisando ali, né? Ele tá pra aparecer. Minha blusa de frio, que eu nem usei no fim das contas. Minha bolsa de escola ainda. Uma agenda. Meu chinelo ali. 5h19 da manhã.